Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Olha, hoje vocês vão me ver folheando a Bíblia, tá certo? Porque assim, ó, um amigo meu, adventista, né? Quando ele assistiu os meus vídeos sobre o sábado, sobre os mandamentos, a guarda de sábado, tudo que tá lá no meu canal, se você não viu ainda, vai lá. Ele mandou para mim, né, o desenho, uma figura com o título de Quem Guardou o Sábado, né? Bom, mesmo ele tendo assistido toda a série dos meus vídeos, ele me mandou isso. Mas ali eu vou fazer vou resumir o que os meus vídeos dizem. Primeira coisa que os meus vídeos dizem é a guarda de sábado. Não existe uma passagem sequer dizendo que qualquer outra nação sem ser os hebreus deva guardar o sábado. Não existe. Alguns me vêm com a passagem falando dos estrangeiros, né? Que tem lá a passagem lá dos estrangeiros e tudo mais. E eu falo para eles que está correto, quando um estrangeiro que vem de uma outra nação para morar em Israel, eles têm que seguir a lei de Israel. Quando é que uma pessoa se torna estrangeira? Quando ela sai da nação dela e vai para a nação de Israel. Ela é uma estrangeira, porque ela está morando lá e não nasceu lá. Enquanto aquela pessoa estiver na nação dela, ela não é estrangeira. Mas de qualquer forma, vocês já devem ter visto essa figurinha aí, né? Quem é que guardou o sábado? Então ele diz lá, Adão e Eva guardou o sábado. Ele pede para eu ler Gênesis capítulo 2, verso 3. Vamos ver. Abre sua Bíblia aí também, se caso você for um guardador de sábado. E vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 3. Diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Olha só, aqui nessa passagem existe uma crueldade muito grande, tá? Primeiro é o seguinte, Deus se cansa? Lógico que não. Deus não é homem para se cansar como nós nos cansamos. E quando diz aqui, ó, porque nele descansou, está escrito assim, a tradução está cruel, porque as traduções deveriam ser assim, e como tem algumas que estão assim, e Deus cessou de criar, parou de criar, e não descansou. Mas de qualquer forma, vamos lá, vamos dizer que Deus tenha se cansado. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aonde está aqui dizendo que é para Adão e Eva guardar o sábado? Ele mandou lá, Adão e Eva guardar o sábado. Gênesis capítulo 2, verso 3. Aonde está aqui? Deus dizendo nesse verso que é para Adão e Eva guardar o sábado. Veja o quanto a mente é manipulada, e a minha foi manipulada durante 20 anos. Aí ele fala assim nesse panfletinho aí, Deus também guardou o sábado, Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos ver se Deus guardou o sábado. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos lá. Segue aí na sua Bíblia, tá? Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, cessou de criar no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. A palavra descansar aqui, guardador de sábado, ela foi cruel com você, essa tradução. Tá? Porque Deus não se cansa, ponha isso na sua cabeça. Aí eles falam assim, mas Deus fez isso para dar o exemplo. Aonde está escrito que Deus descansou para dar o exemplo? Aonde está escrito aqui? Aqui quer dizer, não é em Gênesis, capítulo 2, verso 1 e 2. Aqui, ó. Aonde está escrito que Deus descansou no sétimo dia para dar o exemplo? Isso é coisa de Ellen White. Tá certo? Ele também disse que o povo de Deus guardou o sábado. O povo de Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 16. Vamos lá. Vai aí também na sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 16. Vamos lá. Ele fala aqui o verso 4 e 5. E de 22 a 30. Vamos lá. Êxodo capítulo 16, 4 e 5. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés:
Eis que vos farei chover... Peraí, deixa eu ver se eu estou certo. Êxodo capítulo 16, é isso mesmo? É isso mesmo. Desculpa. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Verso 5. E acontecerá, presta atenção, verso 5, acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Vamos lá, que povo que é esse aqui? O povo 16 aqui, desde 16, quem é? Sou eu, é você, são os nossos avós? Quem são? São os italianos, os alemães? É o povo hebreu, é o povo que recebeu a lei, eles que tinham que guardar. E quando diz povo de Deus, você está certo. Aqui no contexto de Êxodo, do capítulo 16, está certo, o povo de Deus hebreu. Não é você não, adventista. Não é você não, guardador de sábado. É o povo hebreu. E ele pede para ler aqui também de 22 a 30. Eu não vou ler porque é muita coisa e está dentro do mesmo contexto. Tá certo? Vamos lá. Chegou lá no estrangeiro que eu quis dizer lá. Ele fala que os estrangeiros em Israel, olha só, ele mesmo nesse panfletinho aí, nessa informação, já está dizendo estrangeiros em Israel. Vamos lá, Isaías 56, verso 6. Ele pede para a gente ler Isaías 56, verso 6. Vamos ler. Ele está pedindo, vamos ver. Ele está dizendo que ele guarda o sábado por causa dessas passagens. Vamos lá, verso 6, 56, 6. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor. O que é se chegar ao Senhor? Continua lendo que você vai entender. Para o servirem. Como é que se servia o Senhor naquela época? Com os sacrifícios. Lembra? Com as ofertas de manjares, de cereais. Então tinha que ir aonde? Para Israel. Os estrangeiros ou seus filhos que fossem para Israel. Vamos continuar. Para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado não profanando, os que abraçarem o meu concerto. Correto? Quem? O estrangeiro que saiu da sua nação e agora foi lá morar em Israel. Vamos lá. Ele também diz que os profetas guardaram. E ele pede para eu ler Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Vamos ver. Ezequiel 20, verso 20. Vamos ler aqui. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós. Quem é o vós aqui? Eu, você, adventista? É claro que não, meu amigo. O vós aqui é o povo lá de Israel. Continuando. Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, o Deus de Israel, lá do povo hebreu. Essa mensagem é para o povo. Ele diz também que Jesus, a Virgem Maria, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver aqui se eu me lembro qual é a passagem. Deixa eu ver se é Mateus 4,16. Vamos ver se é Mateus 4,16 que ele pede para ler. Não, Mateus não é, então vamos ver se é. Rapidinho aqui, meus queridos. Mateus, vamos ver se é Marcos 4,16. Deixa eu ver. O homem, a memória está fraca, né? Estou falhando. Não, se não é Marcos, vamos lá, vamos para Lucas 4,16. É Lucas capítulo 4, verso 16, ele pede para ler dizendo que Jesus guardou o sábado. Bom, primeiro é claro que ele guardou o sábado, vamos lá. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Bom, primeiro, ele era judeu hebreu, mandamento de guarda de sábado, ele nasceu debaixo da lei. É claro que ele guardou o sábado, tá certo? Segundo, ele entrou na sinagoga, viu, amigos? A sinagoga é casa de estudo. Sinagoga não é templo, onde você se enfia todo sábado lá. Tá certo? Ok? Porque tanto é que tinha sinagoga e o templo. E aqui está dizendo que ele foi para o templo. Tá certo? Ele fala que a Virgem Maria guardou o sábado também. Vamos lá. Ele pede para Lucas aqui no livro de Lucas mesmo, capítulo 23. Vamos lá, Lucas 23.
versos, vamos lá, 23, deixa eu ver se eu me lembro, 54 até o 56, vamos ver. Diz assim: e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Vamos lá. E vendo elas quem? É a tua esposa, a tua mãe, a tua irmã, a tua filha, a minha esposa, a minha mãe, a minha irmã, a minha filha, a dos meus vizinhos, as alemãs, as argentinas, as americanas, as brasileiras? Não, amigo. As hebreias. Conforme o costume das hebreias. É claro que elas guardaram, você está certo. Mas o mandamento do sábado nunca foi para mim ou para você. Não existe passagem dizendo que qualquer outra nação sem ser os hebreus tinha que guardar o sábado. Tá certo? Ele também pede para eu ler lá em Atos, dizendo que os apóstolos também iriam guardaram o sábado. Ele pede para ler Atos capítulo 13, versos de 13 a 14, 17, verso 2 e 18, verso 4. Mas vamos lá, vamos para o 13. Atos capítulo 13. Vamos lá. Ele pede para ler, vamos ler. Os versos de 13 a 14. Vamos lá. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge de Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia e Psídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Quem? Paulo e outros judeus. Correto. Eles estavam certos. Sabe por que eles estavam certos? Eu vou te falar por quê. Mas vamos lá, o primeiro 17, verso 2, que você pede para ler também. Capítulo 17, verso 2. Vamos lá. E Paulo, novamente, um hebreu da tribo de Benjamim, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. E você pede para ler 18:4. Eu vou te explicar o porquê que ele fazia isso aos sábados, tá bom? 18, verso 4. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Sabe por que todos os sábados ele fazia isso? Porque o dia de descanso daquele povo que estava debaixo da lei de Moisés era sábado, amigo. Como é que Paulo poderia chegar num primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, tentar reunir as pessoas, se as pessoas estavam lá, trabalhando? Qual era o dia de descanso deles, o sábado? Então Paulo, no dia de sábado, como era de costume deles, se reunia com as pessoas. Entendeu, meu querido? Entendeu, meu querido? Porque Paulo se reunia aos sábados? Porque outro dia não tinha como se reunir. Porque eles estavam dispersos e trabalhando. Esse meu amigo também pede para ler que os salvos no céu iam guardar o sábado. Vamos lá, Isaías capítulo 22, Isaías 66, capítulo 22, vamos voltar lá para Isaías. Pega aí sua Bíblia aí. Isaías 66, versos 22 e 23, vamos lá. Se é isso mesmo. Um verso conhecido dos adventistas. Vamos lá. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar vossa posteridade e o vosso nome. E olha só que bonito agora que eles dizem que os salvos vão guardar o sábado. E será que desde uma lua nova até outro, e de um sábado ao outro, não está falando num sábado e no outro sábado, não, é de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra. Sabe o que significa isso? Guardador de sábado, legalista. Sabe o que significa, que está querendo dizer aqui? Que eternamente, interminavelmente, um ciclo interminável, todos irão adorar na presença do Criador. Não só no sábado, todos os dias. Leia aí na sua Bíblia, olha só, diz lá. Verso 22 e 23, né? Isso aí, não é isso? Vamos lá. Porque, olha só o 23. E será que de uma lua nova até a outra lua nova? Qual é o ciclo de uma lua nova até a outra? É um ciclo interminável. É de uma lua nova e até a outra. Não é numa lua nova e na outra. E a mesma coisa. E de um sábado
ao outro sábado, e não de um sábado e no outro sábado. Ficou claro? Mas se não ficou claro para você, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João. Vamos lá, vamos ver se eu me lembro da passagem. João. Deixa eu ver. Esse é João, capítulo... Vai, abre aí, guardador de sábado, a sua Bíblia. Eu fui guardador de sábado, eu não estou falando isso para te xingar, tá? Eu falo guardador de sábado para ir diretamente no âmago, no cerne daquilo que você é. Você é um guardador de sábado, como eu fui 20 anos, tá bom? Vamos lá, abre aí no livro de João, capítulo 13. Vamos ler comigo aí o verso 34. Diz assim, ó. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Ele está falando para um monte de hebreu ali, ó, que é guardador de sábado, seguidor da lei de Moisés, que ele vai dar um novo mandamento. E agora você vai falar assim para mim, não, William, novo mandamento? Esse mandamento já é velho, porque está escrito lá atrás. Ame-se uns aos outros como a ti mesmo. Ame-se aos outros como a ti mesmo, e ele está dizendo assim, ame-se uns aos outros como eu vos amei. Tem uma diferença enorme aqui, um conceito enorme aqui. Então ele está dando um novo mandamento. E leia o verso seguinte, o 35, ele diz assim, ó, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Então você diz que você é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus e guarda sábado? Não, você é seguidor de Moisés, você é discípulo de Moisés, porque quando ele está dizendo no verso 35, então vocês aí que são guardadores de lei, seguidores de Moisés, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. E no verso seguinte ele explica o porquê ele está dando um novo mandamento. Porque tudo aquilo que está na lei é de Moisés. Vocês são seguidores de Moisés. Agora, no 35, ele diz, agora vocês que vão dizer que são meus seguidores, vocês têm um novo mandamento. Tá bom, meu amigo adventista do sétimo dia, guardador de sábado, que me mandou esse material para eu, né, refletir o quanto eu estava errado, tal, tudo mais. Bom, é a minha opinião, é a minha visão. Não é para tirar a tua fé no sábado, na guarda do sábado, de jeito nenhum. Eu só coloquei aqui a minha visão. Tá certo? Vai lá, dá um pulo no nosso canal. Você que gostou desse material, dá um like, se inscreva, compartilhe para aqueles que você sabe que isso vai ser importante. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.